Oi, meus amigos, amigas, lançadores. Eu estou fazendo este zap de uma forma diferente, apenas para adiantar que eu quero, na verdade, uma reunião com vocês, mas não quero tomar muito tempo de vocês. E como estamos no começo do ano, eu não sei como é que vocês estão de férias, se vocês estão passeando. Então eu resolvi fazer essa estratégia para mandar minha mensagem logo, e aí a gente acerta um dia para a gente se reunir e debater todos esses pontos que eu vou apresentar para vocês sobre o nosso projeto do lançamento do livro, tá? Então, eu espero não ser muito demorado não, mas eu gosto muito de falar. Pois bem, vamos lá. O motivo é conversar com vocês sobre as coisas que eu ando pensando depois da conversa que eu tive com José Carlos sobre as questões do lançamento do livro, e eu queria trocar umas ideias com vocês para a gente já poder botar a mão na massa, né? Então a primeira coisa é que esse projeto, a gente estava debatendo muito a questão do nome, né? Qual era o nome e tal. E eu estava um pouco encafifado com relação à questão do nome muito complexo, muito bonito, mas ao mesmo tempo me pareceu que era para um grupo muito específico, né? E aí, conversando com o Zé Carlos, a gente concordou que seria interessante uma coisa mais direta, um nome mais direto, e nesse caso se referindo a exatamente sobre o livro que a gente vai estar lançando. Obviamente que não estamos lançando apenas um livro, mas estamos usando isso de forma estratégica, tá? Porque se você disser lançamento de muitos livros, segundo o Zé Carlos, ele disse que dispersa um pouco, né? E a gente está pretendendo focar, mas ao mesmo tempo usar o evento para vender os outros livros, né? Pois bem, então a gente inicialmente pensou no próprio nome do livro, que é Natureza da Criatividade. Eu fiquei pensando depois sobre isso. O nome Natureza da Criatividade se refere ao componente Natureza da Criatividade do curso. E eu não sei se isso pode significar algum tipo de empecilho, se as pessoas vão querer puxar para si o fato de que não, esse evento na verdade é um evento da Federal, enfim, não sei, isso aí eu gostaria de ouvir vocês. E por conta disso, inclusive, já que não será apenas o quarto livro de Natureza da Criatividade, eu estava pensando também em talvez colocar Naturezas da Criatividade apenas como, né, uma forma diferenciada da gente chamar esse evento, tá? Mas isso é a minha proposta inicial e, como eu disse, eu estou jogando para vocês para a gente pensar juntos, tá bom? Vão pensando aí o que vocês acham a respeito de tudo isso e aí depois a gente conversa melhor. Pois bem, vamos lá. Eu quero trazer então primeiro um panorama geral sobre do que a gente está tratando, né? Nós estamos falando do lançamento, né, do livro ou dos livros. E o que significa isso? Significa, de maneira assim bem resumida, é uma noite de autógrafos, né? Porque se você quiser comprar o livro, você pode comprar em qualquer outra circunstância. O lançamento, na verdade, é um evento em que a gente consegue reunir pessoas dentro de um determinado algo. Esse algo é prioritariamente a noite de autógrafos do próprio Dante e das pessoas que contribuíram com o livro também, né, se eles quiserem ajudar nas assinaturas. Bom, para nós, né, que estamos trabalhando nisso, o que isso significa? Bom, eu acho assim, né, tem uma questão que é o lançamento, ou seja, o evento social, né, a noite lá, noite ou não sei, à tarde, que a gente vai estar lá recebendo as pessoas, fazendo diversas coisas e fazendo o autógrafo, né? Mas existe uma outra parte que essa sim é que vai dar o tom e que na verdade é o objetivo quase que prioritário, que é vender, né?
Essa venda, na verdade, significa vender por vender mesmo e por difusão do material de Dante, né? Pois bem, essa parte de venda é uma parte mais operacional, não é uma parte que se refere a diversas questões que não necessariamente vão estar declaradas no dia do lançamento, né? Vai ser uma coisa meio que nos bastidores. Tá, e o que isso significa, né? Lançamento, venda significa pessoas, né? Pessoas que vão estar no lançamento, que compraram ou que vão comprar os livros, né? Óbvio que vão ter pessoas que não vão nem comprar e que vão lá só para bebericar. Segundo Zé Carlos, isso acontece muito, né? E coisas desse tipo, o que não falta é penetra lá só para ficar bebendo e depois ir embora. Pois bem, quem são essas pessoas? Bom, os convidados, né, inicialmente. Esses são aqueles que menos compram, né? Principalmente porque provavelmente as pessoas vão estar dando para muitos desses convidados os seus livros, e eles vão estar com os livros debaixo do braço para ser autografado, mas não necessariamente foi comprado. Pré-venda, isso eu vou conversar devagarzinho com vocês, mas essa é a ideia que surgiu. A gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso e eu acho que é uma ideia interessante ter essa pré-venda. É interessante, mas ao mesmo tempo ela traz um certo nível de preocupação. Depois a gente conversa melhor sobre isso. A outra coisa é o que eu venho chamando de convidados estratégicos, ou seja, são pessoas que não são os alunos, que não são colegas, mas que são pessoas que seriam interessantes ter contato com os livros de Dante, ou seja, as pessoas relativas à educação, né? Eu estou pensando de professor, diretor, coordenador, até pessoal da Secretaria de Educação. Por quê? Porque a gente gostaria que mais e mais pessoas conhecessem o pensamento de Dante a respeito da educação, que basicamente é isso. Ele é filósofo, mas ele é filósofo da educação. Tudo que ele defende em torno da educação. E por fim, o grupo acadêmico. O que é o grupo acadêmico? São os alunos, são os nossos colegas, né? Mas também professores, pessoas relacionadas ao curso, né? O curso de difusão do conhecimento, né? Sobre quem são essas pessoas, os alunos é meio óbvio. Quem são as outras pessoas? Bom, os professores que participaram com certeza, né? Porque eles já são pessoas que vão estar por conta de terem inscrito, mas também pessoas que eventualmente queiram comparecer e a gente vai fazer o convite, né? Pois bem, isso gera uma questão que é essa questão operacional, que eu acho que é as duas bolas de cristal que a gente tem que ter bastante cuidado. Foi quando eu me dei conta disso que me preocupei e puxei essa reunião, que não é reunião ainda, para que a gente possa discutir sobre isso de maneira mais pausada, que é o quê? Nós temos número de pessoas que vão participar e nós temos número de livros disponíveis. Quais são os 3 cenários? O melhor cenário é todos os livros para todas as pessoas, ponto final. Não sobrou nem faltou. Isso seria o melhor dos mundos, que pode vir a acontecer a depender das nossas estratégias, tá? Sobrar livro. Bom, esse é o normal de qualquer lançamento, né? A pré-venda pode ajudar muito nesse aspecto de que a gente já pode ter uma ideia de pessoas que vão estar comprando antes, né? E a gente vai disponibilizar lá no dia para elas entregarem para assinar, mas a gente tem que ser bastante claro que não necessariamente vai acontecer essa venda fantástica. E falta de livros. Bom, a falta de livros, esse é outro assunto que eu quero comentar com vocês daqui a pouquinho, que a gente pode talvez ter que precisar reimprimir, tá? Se for o caso, tá? Mas vamos andando. Então, que fica claro aqui pra gente que a gente tem um resumo desse panorama. A gente tem um lançamento, que é um conjunto de atividades que vão acontecer no dia lá. Esse conjunto de atividades a gente tem que discutir, dividir trabalho entre nós e fazer acontecer o dia. Mas antes tem um conjunto de trabalho a ser feito, tá? Pois bem, vamos lá.
o que é a venda, ou o que é essas oportunidades de trabalhar essas duas bolas de cristal, né? A gente tem pessoas para comprar os livros. Na verdade, a gente tem um monte de livro, né? E aí o que eu estou chamando de lote aqui é a gente começar a vender os livros que já estão disponíveis naquilo que a gente pode chamar de pré-venda, né? A gente, no dia lá, a gente pode vender mais livros. Que mais livros são esses? Bom, pode ser os livros que sobrarem, ou vai que a gente dê a sorte na pré-venda conseguir vender tudo. Aí a gente reimprime, né? Se o Zé Carlos achar que vale, né? E venda posterior. Venda posterior é aquela pessoa que foi lá meio que desavisada, se encantou, mas não tem mais livro. Aí a gente vai dar todo um caminho para essa pessoa seguir, para ela poder comprar o livro, tá? Bom, vamos lá. Na pré-venda, o que a gente tem hoje? A gente tem esses livros, alguns já impressos e outros que estão no prelo, tá? O Dante me garantiu todos menos o Cercendo. São 20 livros que ele vai ganhar da Edufba, porque ainda falta uma pessoa fazer uma parte da apresentação. Quando terminar isso, o livro já vai estar pronto para ser impresso. Mas, obviamente, né, por ser uma editora, tem a fila, né? Eu não sei se vai dar tempo. Eu coloquei aqui, exatamente no prelo, e a gente espera que esteja disponível. É o livro que eu mais gosto, obviamente, então seria fantástico a gente poder ter lá, tá? Mas, a princípio, nós temos todos esses livros. Natureza da Criatividade 4 é o nosso objetivo, né? Mas nós temos um conjunto de outros livros de Dante que pode ter certeza que vão brilhar os olhos das pessoas, né? Ou pelo menos eu acredito. Bom, aí a gente vai para o segundo lote. O que é o segundo lote? O segundo lote é lá no dia do lançamento, né? A gente vendeu tudo que tinha para vender e tal. Ah, a gente conseguiu vender tudo? Não conseguiu vender tudo. Então aquilo que não vendeu a gente leva lá para o lançamento. Ah, a gente conseguiu vender tudo, ou a gente vendeu quase tudo e ficou sobrando bem pouquinho. Bom, eu vou dar um exemplo aqui. Eu aqui em casa tenho um conjunto de livros que eu comprei no dia, né? Eu tenho 14 da Natureza da Criatividade 3 e 20 livros da Natureza da Criatividade 4 que eu posso disponibilizar lá para vender. Obviamente vender para mim, né? Obviamente que tem outras pessoas que têm um conjunto de livros que pode querer vir a colocar lá para venda, certo? Desses, eu tenho certeza que estamos falando na Natureza da Criatividade 3 e 4. Todos os outros, eu tenho certeza que as pessoas não têm outros livros, a não ser que a gente faça uma reimpressão. Quanto à reimpressão, a gente precisa saber duas coisas. Primeiro, quanto tempo pode levar uma reimpressão dessa? Se eu chegar para Zé Carlos e disser, Zé, vendeu tudo, bora reimprimir mais 20. Quanto tempo isso leva? E qual é o custo? Né? Porque seria bastante injusto, ou então a gente coloca isso, a gente conversa com ele para deixar isso já na estratégia, porque se a gente vai vender na pré-venda o valor de X, se a gente for reimprimir um número menor, é óbvio que a gente vai gastar mais para reimprimir. Então, esse vai gastar mais significa que a gente tem que ter um valor diferente lá no lançamento, né? Então, se isso tiver claro também, que quem comprar na pré-venda vai pagar mais barato, aí maravilha, né? Mas isso tudo a gente, né, tem que conversar com o Zé Carlos. Eu acho que o termômetro dessa discussão que a gente está tendo agora sobre se vai faltar, se vai sobrar, é no decorrer. No decorrer do quê? Da divulgação. Então, do dia que a gente fizer a nossa próxima reunião até o dia do lançamento, inicialmente eu estou me colocando neste papel, vou estar focado nesse processo da divulgação, tá? E na divulgação a gente vai ter mais ou menos uma ideia de quantas pessoas, se as pessoas estão gostando, se as pessoas já estão comprando na pré-venda. Isso vai ser o nosso termômetro. A depender desse termômetro, a gente vai realmente insistir com o Zé Carlos e dizer, pô, Zé, reimprime aí, vai, sei lá, o Didática Filosófica Mínima. O pessoal tá louco por esse livro. Pronto, vamos reimprimir.
Tá? E o terceiro lote é a lista de espera, ou seja, depois de tudo vendido na pré-venda e no lançamento, se alguém se encantar, aí a gente vai ter que fazer sob demanda. O sob demanda, que é o trabalho que o Zé Carlos faz, quando são 50 livros, 100 livros, 200 livros, o valor é X. Se o número de pessoas que se encantar for 10, por exemplo, 5, o preço vai ficar bastante elevado, né? A não ser que a gente passe ao projeto de vender em PDF, que isso é uma coisa que eu preciso discutir ainda, tanto com o Dante quanto com o Zé Carlos, que esse é uma das coisas que a minha editora queria se empenhar, que é transformar os livros de Dante em e-book. Só que o e-book não é o PDF. E-book é um modo de fazer leitura em celular, tablet ou nos iPads da vida, né? Então, esse modelo Kindle é um modelo que demanda um trabalho anterior. Dá para fazer, não só dá, como eu gostaria muito de fazer, né? Principalmente porque Dante trabalha muito com essa coisa do material não físico com seus alunos. Só que ele não ganha nada com isso, né? Com a gente transformando isso em e-book, colocando no Kindle, ele pode vir a ganhar alguma pequena coisa, uma parcela pequena, mas é o justo, né? Ganhar alguma coisa por aquilo que as pessoas estão consumindo. Portanto, é isso. Inicialmente, do panorama que eu tinha para passar para vocês, era isso. Mas eu queria ainda conversar mais duas coisinhas, tá? A primeira coisa, o que eu estou chamando de estratégia de divulgação e por que eu estou falando que eu quero assumir isso? Bom, porque alguém tem que assumir. Se alguém quiser assumir comigo, maravilha. Lembrando que, para além do pessoal que vai estar trabalhando no antes, vai ter o pessoal que vai estar trabalhando no dia, né? E isso a gente vai ver no próximo slide. Bom, o que é essa estratégia que eu tenho pensado e queria conversar com vocês? E tão logo vocês deem um aval, eu já começo a trabalhar, ou eu e mais alguém começamos a trabalhar, que é a criação de uma página do Instagram, trabalhar com cards de WhatsApp e mandar e-mails para pessoas estratégicas, né? São os modos que eu conheço. Eu acho que não vale a pena fazer um site só para isso, ainda que eu possa fazer uma página só para isso no meu site. Eu tenho um site marcosvieira.art, então de repente pode colocar lá, sem problema algum. Mas a princípio seriam essas principais, né? Talvez o Instagram seja o mais forte, né? E o que significa? Tá, os e-mails é fazer um e-mail bonito para pessoas mais estratégicas, professores, coordenadores, pessoal da secretaria, alguma coisa mais clássica, vai. Os cards do WhatsApp é para as pessoas, colegas, colocarem nos seus próprios grupos, né? Diversas pessoas fazem parte de outros grupos. E o Instagram. Bom, o Instagram é uma coisa que a gente trabalha semanalmente, porque senão perde a força. Então, por isso que existe um certo trabalho aí. E o que eu tenho pensado em termos de o que vai ter nesse Instagram? Bom, vai ter, com certeza, o Linktree, né? Que Linktree é esse? É para venda do livro, da pré-venda, né, dos livros, tanto o livro da Natureza e Criatividade 3 e 4, o 4, como os outros livros, né? Inclusive a gente pode fazer um sistema de combo. Se você comprar o Natureza 1, 2, 3 e 4, paga tanto, que vai ter 25% de desconto no todo, alguma coisa assim, uma maluquice dessa assim. Isso é outra coisa que eu conversei com o Zé Carlos. A gente não vai conseguir recuperar o valor que foi investido, porque uma coisa foi o que Dante pagou, a outra coisa é o que as pessoas estão dispostas a pagar, né? Então isso a gente vai ter que sopesar muito, né? Então, por exemplo, alguns livros que a tiragem foi muito baixa, o valor do livro é muito alto, a gente não pode vender por esse valor. Por quê? Porque é muito alto e as pessoas não vão comprar, né? Então a gente perde
nesse sentido. Por quê? Porque é uma questão estratégica. Editar livro, vender livro é uma coisa estratégica, não é simplesmente uma vontade, né? E a gente já sabe que muito do que foi produzido foi uma vontade de Dante e que a gente hoje quer trabalhar nisso para que isso seja dinamizado. Pois bem, o Instagram, a gente vai colocar o link, né, logo no comecinho lá, e nós vamos ter as postagens. Já pensei em diversas coisas, né? Algumas postagens com o próprio Dante, umas postagens, seria bem interessante a gente pedir que os próprios autores fizessem uma esquetezinha assim de alguns segundos, chamando as pessoas lá pro evento, dizendo, né, que eu também tenho um capítulo no livro e tal. Um projeto que eu tenho de fazer um livro de Dante com os cromos dele, aquelas pinturas, e os seus aforismos. Então a gente já pode exercitar isso, fazer uma postagem que é um cromo, né, uma pintura dele e uma citação dele, um aforismo dele. E também a postagem de capas de livro, ou seja, assunto para a gente ir colocando durante a semana. Nesses próximos meses a gente vai ter. Óbvio que a gente vai ter que ser estratégico para não ficar enchendo de coisas maravilhosas no começo e depois ficar aquela coisa fraca, né? A gente vai ter que sopesar isso, colocar isso com bastante estratégia. Bom, isso tudo é para quê? Para chamar as pessoas para comprarem os livros e para participarem do lançamento. Que pessoas são essas? Como eu já disse, os conhecidos e os estratégicos. Os conhecidos são aquelas pessoas que mais rapidamente vão se alinhar ao Instagram, né, e ao WhatsApp, e aos grupos de WhatsApp. Por quê? Porque a gente já conhece eles, a gente manda para eles e pede para eles divulgarem. Os estratégicos não, a gente vai ter que caçar e a gente, né, um conhece o outro, eu conheço o secretário, eu de não sei aonde, eu conheço fulano de tal, pronto. Com isso a gente vai divulgando pouco a pouco e fazendo essas pessoas, vamos estar pouco a pouco causando um interesse no material e no lançamento, tá? Pois bem, aí vem o tal do lançamento. Eu estava pensando, né, sobre o lançamento e primeiro a gente vai ter que dividir trabalho no dia lá, né? Eu já me predisponho a ficar na banca de venda lá, recebendo dinheiro, adoro, isso é uma parte muito importante. Mas vamos ter diversos outros elementos que a gente tem que pensar antes, né? A gente vai precisar que nós, e talvez mais algumas pessoas nos auxiliem em diversas etapas, mas antes a gente vai ter que pensar em algumas coisas. A primeira coisa que me bateu na cabeça é que a gente tem que ter claro sobre o mapa do MAB. Por quê? Porque o MAB não é um salão. O MAB são corredores que dão para espaços que não são grandes. São espaços que são colocados obras de arte lá, e a não ser que vocês tenham alguma outra informação, que para mim o MAB é isso, né? Se vocês tiverem alguma outra informação, não, eles criaram um espaço aberto lá no topo, sei lá. Aí vocês dizem para mim, mas a princípio, se for do jeito que eu estou pensando, a gente tem que criar uma estratégia de onde vai ficar a lista de presença, onde é que as pessoas vão adquirir os livros da pré-venda, onde é que as pessoas vão pegar os livros para comprar, onde vão ficar a mesa das assinaturas, né, do autógrafo. A gente vai ter que pensar nisso, tá? A gente se predispôs a, no mínimo, água e vinho, e eu gostaria que a gente não avançasse para alguma coisa muito chique além disso. Porque dá trabalho, quebra, e, enfim, eu não estou afim de que haja mais gastos nem Dante, tá? Precisamos de uma lista de entrada. Essa lista na entrada se refere tanto às pessoas que a gente já fez a pré-venda, como às pessoas que já anunciaram que podem ir. Como é que a gente faz isso? A gente faz um Google Forms no próprio Instagram, e lá pergunta você qual é o seu nome todo, se você vai ter interesse e tal, para a gente já ir fazendo uma lista de entrada. Outras pessoas que venham a entrar para o evento assinam a lista. Lembrando que o MAB é um espaço público, não vai ser só para a gente, né? Vão ter outras pessoas para ver, sei lá o que vai ter no MAB. A gente vai ter que ter uma lista dos vendidos
na pré-venda. Né? Então a gente vai ter que meio que fazer uma mesa só com os livros que já foram vendidos. As pessoas chegam lá e dizem: eu comprei na pré-venda, qual é o seu nome? Aí você vai lá na lista, fulano de tal. Maravilha, tá aqui, tome. Né? Então a gente já tem que ter uma lista sobre isso. E vamos ter lá os livros da venda normal. Mas esses livros da pré-venda já vão estar separados. Tá? Separados, bonitinho, arrumados, só esperando a pessoa chegar lá. E vamos ter que mesas? Mesas do autógrafo ou autógrafos, né? Porque acredito que não só Dante, mas outras pessoas queiram também vir a autografar. A mesa da compra é a mesa de onde vão ficar disponíveis os livros da pré-venda. A mesa da compra é uma mesa cheia de livro, com uma pessoa, ou com a maquininha que o Zé Carlos vai disponibilizar, ou recebendo o Pix, né? Basicamente é isso que é a mesa de compra e venda. Seria interessante a gente criar alguma coisa, tipo um panfletinho contando um pouco sobre o evento, né? Uma foto de Dante ou uma foto do livro, algum cromo dele, algum aforismo, a data, para a pessoa guardar, né? Que ela foi lá. Nós queremos ter algumas ações artísticas, então talvez Rafael, filho de Dante, talvez o rapaz do Neogibá que toca baixo, talvez, sei lá, algumas outras que a gente possa vir a trazer de forma gratuita, tá? Lembrando isso, de forma gratuita. E eu acho, pegando um pouco aquela ideia que a Michele falou, que a gente podia franquear a palavra às pessoas para fazermos um amplo agradecimento ao desempenho de Dante junto à educação, à filosofia da educação e o quanto que ele contribuiu para a formação das pessoas que já estão aí, né? Então, a pessoa quiser falar, eu queria falar aqui, Dante foi lindo, cheiroso, gostoso e tal. Então é isso. Eu vou falar isso, né? Que Dante para mim é lindo, cheiroso e gostoso. Então é isso. Quero ouvir vocês, quero saber o que vocês pensam de tudo isso. E a gente marca uma reunião. Beijo no coração.